Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre Daniel 11. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu apaguei esse vídeo. E no caso, quando eu fiz usando a Bíblia de Jerusalém. Só que nela não mostra em Daniel 11 quem é o rei do norte e quem é o rei do sul. Na King James mostra. Em Daniel 11:6 ela mostra quem é o rei do norte e quem é o rei do sul. A de Jerusalém não mostra. Então nesse vídeo eu vou estar usando vou estar usando a King James para falar sobre o rei do norte e o rei do sul. E falar sobre Daniel 11. Daniel 11:6, na King James, olha o que fala. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul, Egito, o rei do sul é o Egito, firmará um pacto com o rei do norte, Síria. Na King James fala que o rei do sul é o Egito e o do norte é a Síria. Só que, antigamente, no território da Síria e do Iraque, existia um reino chamado Assíria. Então, quando você fala o rei do norte, é o rei da Síria. Ou da Síria, né? Porque é a mesma coisa. A Síria fica hoje... Antigamente, onde está hoje a Síria, era o reino da Síria. Não só a Síria, né, mas também o Iraque e outros países. Então, quando você fala Síria, e a Síria é a mesma coisa. É o rei do norte. Na King James está a Síria, mas é a mesma coisa que a Síria, porque no reino da Síria ficava num território que é hoje a Síria, o Iraque e alguns outros países. Se pesquisarmos sobre eu pesquisei em alguns sites sobre a Síria, ó. Corresponde em parte ao que hoje é a Síria e o Iraque. Pode pesquisar. A Síria ficava no território que é hoje a Síria, o Iraque e alguns outros países. Em um outro site que eu pesquisei, os povos assírios estão entre os mais proeminentes daqueles que floresceram na antiga Mesopotâmia, isto é, na região situada entre os rios Tigres e Eufrate, e hoje encontra-se entre Iraque e Síria. Esse site aqui que eu pesquisei mostra que a Síria ficava no território onde hoje é a Síria, o Iraque e alguns outros países. Daniel 11, em algumas passagens, fala sobre Etíoco Epifane. E Etíoco Epifane, para quem não sabe, ele é uma tipologia do anticristo. Praticamente, muito do que Etíoco Epifane fez, o anticristo vai fazer. Etíoco Epifane, ele colocou imagem de Zeus no templo do Altíssimo. O anticristo também vai fazer isso, e vai se sentar no templo do Altíssimo dizendo que é o Altíssimo. Ó, eu pesquisei um site sobre Etíoco Epifane, olha o que fala. Foi o rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria. Etíoco Epifane, ele governou a Síria. A Síria é o rei do norte, no caso, ele é uma tipologia do anticristo. Por isso que ele é o rei da Síria. Porque a Síria é o rei do norte. E a Síria e a Assíria é a mesma coisa. E Etíoco Epifane é a tipologia do anticristo. Em algumas Bíblias não só nas Bíblias, mas também no manual bíblico. No caso, eu estou usando o manual bíblico da SBB. Ele também mostra que Daniel 11:5 e 6, o rei do sul é o Egito e o rei do norte é o rei da Síria, né? E também, no caso, no manual bíblico, ele fala sobre Etíoco Epifane. Eles explicam que no capítulo 11 de Daniel fala sobre Etíoco Epifane e alguns reis que vieram antes dele, né? E ele fala sobre o rei do Egito, que é o rei do sul, que é o Egito, e o rei do norte, que é o rei da Síria. Só que aí eles falam que do versículo 21 de Daniel 11, do versículo 21 em diante, fala sobre Etíoco Epifane. E é verdade, fala sobre, em algumas partes de Daniel 11 fala sobre Etíoco Epifane. Só que Etíoco Epifane é a tipologia do anticristo. Então o que ele fez, o anticristo também vai fazer. Então a gente pode considerar como sendo a mesma coisa que o anticristo vai fazer. Tanto é que no manual bíblico, quando chega, ele fala que dos versículos 21 em diante, fala sobre Etíoco Epifane, e quando chega no versículo do 36 em diante até o 45, eles falam que eles não sabem identificar se é Etíoco Epifane ou não, porque ele está falando sobre o anticristo. E Etíoco Epifane é a tipologia do anticristo. Então o que ele fez, o anticristo vai fazer. Só que no manual bíblico eles confundem, porque eles não sabem dizer quem é que... Sobre quem fala em Daniel 11, do versículo 36 em diante. Fala sobre o anticristo, mas eles não sabem dizer, porque eles não sabem como identificar com o Etíoco Epifane. Aí eu vou estar lendo, porque o manual bíblico mostra isso. Eu vou estar lendo do versículo, do que fala do versículo 5 em diante. Olha o que fala. O versículo 5 refere-se ao Egito, o rei do sul, e a Seleuco, ex-general de Ptolomeu, que se tornou o rei do norte, o poderoso reino da Síria e do Oriente.
50 anos depois, a filha de Ptolomeu casou-se com Antíoco II, da Síria. Esse ainda não é Antíoco Epifânio. Mas ela foi repudiada e assassinada, e seu irmão vingou a morte dela atacando a Síria. Os versículos 9 e 13 referem à luta entre as duas potências, ao final do século 3 a.C. Essa passagem está falando sobre o capítulo de Daniel 11. Os judeus então se aliaram com Antíoco II da Síria para derrotar o Egito, porque obtiveram êxito. Antíoco fez uma aliança com Ptolomeu V. Antíoco invadiu a Ásia Menor e a Grécia, mas foi derrotado pelos romanos em Magnésia, em 190 d.C. O exator oficial para cobrar impostos era o seu filho Seleuco IV, que logo foi sucedido pelo seu irmão Antíoco IV, o perseguidor dos judeus. Esse sim é Antíoco Epifânio, Antíoco IV. Foi ele que colocou a abominação no templo do Altíssimo. Os versículos 21 e 24 descrevem bem seu caráter e sua política. Aí fala, do versículo 21 em diante, fala sobre Antíoco Epifânio. Falando-se da traição de homens ligados a Ptolomeu. Antíoco em breve retomou o controle do Egito. Em 173, ao retornar do Egito, atacou Jerusalém e massacrou 80.000 judeus. Da próxima vez que atacou o Egito, foi barrado pela frota romana. Voltou-se novamente contra Jerusalém e profanou o templo. Ele colocou a imagem de Zeus dentro do templo. Ele teve a ajuda de alguns judeus, mas outros se recusaram a fazer concessões em matéria de fé e morreram por isso. Judas Macabeu instigou uma revolta bem-sucedida, ajudando os fiéis. No Manual Bíblico SPB fala um pouco sobre o capítulo de Daniel 11. Só que eles acham que é praticamente todos falando, o capítulo de Daniel 11 fala praticamente todos sobre Antíoco Epifânio, só que não é. Fala sobre o anticristo. E o Antíoco Epifânio é a tipologia do anticristo. Então o que ele fez, o anticristo vai fazer. Tanto é que nos versículos do 36 ao 45, olha o que eles falam. Os versículos 36 ao 45 nos descrevem eventos reais do final da vida de Antíoco. Deve-se referir isto sim ao fim do domínio sírio com a chegada dos romanos, o novo rei do norte. Aqui eles acham que é o novo rei do norte, mas não é. O rei do norte é o rei da Síria. Que é a mesma coisa, Síria e Assíria. Ou pode antecipar eventos do fim dos tempos. Tá vendo? Pronunciando pelo sofrimento do povo do Altíssimo, sob Antíoco. Isso nos leva ao capítulo 12. Eu estou lendo essa passagem do Manual Bíblico porque eles também falam que é o rei do sul e que é o rei do norte. E eles falam que o capítulo de Daniel 11 fala sobre Antíoco Epifânio. E fala mesmo. Só que eles acham que fala tudo sobre ele. E não é. Porque Antíoco Epifânio é a tipologia do anticristo. O que ele fez, o anticristo vai fazer. Tanto é que do versículo 35 em diante, do 36 ao 45, fala sobre o anticristo. Do 21 ao 35 pode ser que fale sobre Antíoco Epifânio em algumas passagens. Tanto é que fala, né? Mas Antíoco Epifânio é a tipologia do anticristo. Eu vou estar lendo Daniel 11, do versículo 21 em diante. Ele está falando sobre ele. Olha o que fala. Depois esse será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra de majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Então um exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível. Este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder. Atacará também as regiões mais férteis da província, quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá, e fará o que os seus pais nem mesmo seus antepassados jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. Este guerreará mobilizando um exército numeroso e fortemente armado, todavia não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados contra ele. Até mesmo os que se alimentam de sua comida tentará destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão, e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Continuando, no versículo 27. Também esses dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal. Sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentir um ao outro. Contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles, porquanto o fim só haverá no tempo certo e determinado. Então o rei do norte retornará para suas terras, com grande riqueza, mas com seu coração rebelde à Santa Aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel, e depois voltará para sua nação. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas dessa vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão. O capítulo de Daniel 11 vai contando história. Como o manual bíblico fala sobre Antíoco II, Antíoco IV, e vai contando história. Só que em algumas passagens ele junta
Ele conta do que aconteceu e fala também sobre o anticristo. Tanto é que, como eu disse, Antioco é uma tipologia do anticristo. Então, Antioco Epifânio. Então, o que ele fez, o anticristo também vai fazer. Então, o que Antioco Epifânio fez é semelhante ao que o anticristo vai fazer, né? Então, a gente pode associar o anticristo. Porque navios de Quitim das regiões da costa ocidental virão e se oporão a ele. E diante dessa resistência ele ficará consternado, insultado. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança. O povo de Israel, retornando, será cordial e indulgente com aqueles que apostaram da Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente, a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário, instalará no templo a abominação e o sacrilégio terrível. Foi o que Antioco Epifânio fez. Ele colocou a imagem de Zeus dentro do templo do Altíssimo. Na King James não tem o livro de Macabeus, mas na de Jerusalém tem o livro de Macabeus. Se lemos Macabeus 1:54, fala sobre Antioco Epifânio. Olha o que fala. Macabeus 1:54, na Bíblia de Jerusalém. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar do holocausto a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares. Na Bíblia de Jerusalém mesmo, se lemos no rodapé, nessa página que eu li, de Macabeus 1, página 721, no rodapé, na letra C, fala sobre a abominação da desolação. Ó, era o altar de Baal Shamé, o Zeus olímpico, erigido sobre o grande altar do holocausto. A própria Bíblia de Jerusalém mostra que Zeus e Baal é a mesma coisa. No rodapé, na letra C. Tanto é que se pesquisarmos, eu pesquisei um site, a Infopédia, qual que fala? Fala sobre Baal. Ó, Deus venerado por muitas comunidades, também conhecido como Baal entre os povos da antiguidade. Belas para os latinos e Belos, Hércules ou Zeus. Baal era conhecido como Zeus. Para os gregos, a sua característica variava mais ou menos segundo as tribos que o adoravam, relacionado com a fecundidade associada muitas vezes a Ishtar, a rainha do céu. Era venerada principalmente na Pérsia e na Mesopotâmia, e a cerimônia tinha um caráter de astros. Aparece frequentemente mencionado na Bíblia. Em Canaã era muito venerado como deus do trovão, como Zeus. Zeus, Baal, é tudo Satanás. O seu nome é uma palavra semítica que significa senhor, ou dono. Senhor significa Baal. Tem vários dicionários bíblicos que, se você pensar o significado de Baal, mostra que Senhor significa Baal. Sendo somente um título que depois se tornou um nome próprio. Era como as pessoas se dirigiam para Baal. E se lermos 2 Tessalonicenses, Tessalonicenses 2, do 2 ao 4, é o que fala. Aquele que se põe e se exalta acima de tudo, que se chama Altíssimo, e objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário do Altíssimo, apresentando-se como Altíssimo. Aqui está Deus, mas Deus é Zeus. O Altíssimo tem um nome, seu nome é El dos Exércitos. O nome do Altíssimo, o nome do Salvador, vem do hebraico, não vem de Roma. Em 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 4, fala que o anticristo vai se sentar no templo do Altíssimo, dizendo que é o Altíssimo. Dizendo que é Zeus no caso, né? Porque Deus é Zeus. Zeus não é o Altíssimo, né? Mas as pessoas consideram que Deus quando fala Deus, está falando do Criador, mas não é. O Altíssimo tem um nome. Esse nome é El dos Exércitos. Deus é Zeus. Mas o anticristo vai se sentar no templo do Altíssimo dizendo que é Zeus. Ele vai estar se exaltando, né? Só que em Números 23, 19, o Altíssimo fala: El dos Exércitos, ele não é um homem. E o Salvador, Yahshua, ele é um homem, 100% homem. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. Isso que é bem agradável diante de Yahweh, que todo tipo de homem seja salvo, chega ao pleno conhecimento da verdade. Qual a verdade? Que há um só Altíssimo, Yahweh, e o mediador entre o Altíssimo e os homens, um homem, Yahshua, não Deus. Quem fala que o Salvador é um Deus é o livro de João. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mentira. 1 Timóteo 2, 3 ao 5. O Salvador é um homem, 100% homem. Em Números 23, 19 fala que o Altíssimo e El dos Exércitos, ele não é um homem. Por isso que não devemos usar esse livro de João, porque
Ele é cheio de contradições. Eu tenho visto muitos dizendo que... Tenho visto alguns usando ele, né? Mas isso vai trazer confusão. Em Daniel 12, 11, fala sobre a abominação da desolação. Ó. Concluído depois de abolido o culto contínuo que mediante a apresentação do holocausto diário Depois de abolido o culto contínuo que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio foi estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Esses 1290 dias é a grande tribulação, que é um tempo, que é tempo, que é um tempo, que é um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, que é 6 meses, 3 anos e meio, a grande tribulação. Tem a tribulação, que é 7 anos, e a grande tribulação, que é 3 anos e meio. Quando o anticristo colocar a imagem de Zeus dentro do templo, e quando ele se sentar dizendo que é o Altíssimo, aí começa a grande tribulação, que é tempo, tempos e metade de um tempo. 1290 dias. No caso está aqui em Daniel 12, 11, né? Se continuarmos lendo Daniel 11, do versículo 32 em diante, é o que fala. Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que em verdade conhece o Altíssimo resistirá com firmeza e coragem. Entretanto, aqueles que são sábios entre os povos pegarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada, e também ter seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que se oferecem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Vão se unir apenas para conseguir glória dos homens. Ora chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados, até o final dos tempos, porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Se lermos Daniel 12:3 também fala sobre os esclarecidos. Ó, os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E tantos quantos que se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Daniel 12:3. Daniel 7:25 também fala sobre eles. Olha o que fala Daniel 7:25. Esse reino diferente falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus puros, e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os puros serão entregues nas mãos deles por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a grande tribulação. Os puros serão entregues na mão do anticristo. E fala que ele também vai tentar mudar os tempos e as leis. Porque na lei do Altíssimo fala que tem várias coisas que as pessoas fazem hoje em dia que é errado, que a lei do Altíssimo fala para não fazer. Só que o maligno faz as pessoas fazerem. Em 1 Tessalonicenses 5:9 fala que a alma não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. Só que o maligno fez. Tirou Yahshua e fez as pessoas ir após outro. E tirando Yahshua, o que fica? Fica ira. O maligno fez as pessoas ir após o Deus só de Constantino, Jesus. Tirando o Salvador, fica a ira. E o que produz a ira? Romanos 4:15. O que a lei produz é a ira. O maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer, porque assim vem a ira, vem os castigos. O nome do Salvador vem do hebraico, não vem de Roma. Esse nome Jesus que está sendo invocado hoje, esse não é o nome do Salvador. O nome Jesus ele vem do latim Jesus. Se você pesquisar o significado de Jesus, se você for no Google Tradutor e pesquisar do latim para o português, o significado de Ie e de Sus, ou então pesquisar significado pesquisar separado o significado de Ie e de Sus. Pesquise para você ver o que significa. Esse não é o nome do Salvador. O nome do Salvador vem do hebraico. Apocalipse 6. O 9:11 também fala sobre os puros. Ó. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de El e do testemunho que proclamaram. Eles se exclamavam com grande voz: até quando, soberano, puro e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar nosso sangue? Aqui não são só apenas os das grandes tribulações, mas também os demais que morreram na pregação do Evangelho. Então para cada um deles foi entregue uma vestidura
branco, e foi-lhes orientado que guardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Em Apocalipse 13, dos 5 ao 10, fala sobre o anticristo. É o que fala. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi transmitido autoridade para realizar suas obras por 42 meses. A grande tribulação. Um tempo, tempos e metade de um tempo. 42 meses. Então abriu a boca em blasfemas contra o Altíssimo para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os puros e vencê-los. Tá vendo, irmãos? Dado poder para guerrear contra os puros e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvido compreenda essa palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos puros. Por quê? Porque a lei que o Altíssimo deu para Moisés é olho por olho e dente por dente. Se você mata pela espada você será morto. Se lemos Deuteronômios 19, 21, é o que fala. Portanto, não considerarás com piedade esses casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A lei que o Altíssimo deu para Moisés é olho por olho e dente por dente. Por isso que aquele que matar pela espada será morto. As pessoas acham que estão na nova aliança, mas não estão. O maligno pegou as pessoas para mentira. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Se continuarmos lendo Daniel 11, do 36 em diante, é o que fala. Este rei fará o que bem aprover. Aqui fala sobre o anticristo. Ele se exaltará, não é mais sobre Etíope Epifânio, agora é o anticristo mesmo. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo de indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá, como está em Apocalipse 13. Ele se exaltará. Este rei não terá a mínima consideração nem mesmo pelo Deus dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo, de todos. Vai sentar no templo do Altíssimo dizendo que é o Altíssimo. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas, e o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira, e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele se tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra mais a preço de recompensas. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo, em grande combate. O rei do norte o atacará com violência, de enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra, e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles com uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe, os ídolos de Amon conseguirão escapar das suas garras. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países, nem o Egito lhe escapará. O Egito representa o mundo. Esse sistema financeiro que nós vivemos. Qual é o maior país? O capitalismo, no caso, né? E qual é o maior país capitalista do mundo? Os Estados Unidos. Eles é o Egito. Porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros, em ouro e em prata, e de todas as riquezas dos egípcios, os líbios e os etíopes a ele servirão. Contudo, notícias procedentes do leste e do norte os assustarão, deixando muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim, e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Em Daniel 8, do 23 ao 25, fala que ele arruinará muitos, como está em Daniel 11. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e misterioso, se levantará. É o anticristo. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. É o maligno que vai dar o poder para ele. Destruirá terrivelmente sem a menor piedade e terá êxito em todas suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Os puros que pregarão o evangelho. O povo do Altíssimo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens.
se exaltará, se sentará no templo do Altíssimo, dizendo que é o Altíssimo. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiará para viver em paz. E ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes, contudo ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. Aqui fala que ele vai se insurgir contra os príncipes dos príncipes. É Yahusha, é o Salvador. Daniel 12:1, olha o que fala. O príncipe dos príncipes é Yahusha. Em Daniel 12:1 fala que Miguel, o arcanjo, ele é o príncipe. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo do Altíssimo, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. É Yahusha. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações, até então. Contudo, naquela época, o teu povo e toda pessoa cujo nome está escrito no livro será liberto. Por que Miguel é Yahusha? Porque Miguel é o príncipe. E se lermos Atos 5:31. Olha o que fala. Na King James fala que Yahusha, ele é o príncipe. Miguel é o príncipe. E fala que o anticristo vai se levantar contra o príncipe dos príncipes. É Yahusha, o Salvador. Atos 5:31. Yahweh, no entanto, exaltou elevando a sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Na King James, em Atos 5:31, fala que Yahusha é o príncipe salvador. Daniel 12:11 fala que... Daniel 12:1, né, fala que Miguel é o príncipe. Por quê? Porque o arcanjo Miguel é o Salvador. Daniel 12:1 fala que Miguel é o grande príncipe. Atos 5:31 fala que Yahusha é o príncipe. Se lermos Daniel, eu vou ler na de Jerusalém, porque essa passagem lá está mais clara. Daniel 8:11. Olha o que fala. Na Bíblia de Jerusalém. E chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos. É Roma, o pequeno chifre. Abolindo o sacrifício perpétuo. Aboliu o sacrifício. E arrasando o lugar do santuário. Tirou o Salvador e colocou outro, Deus só de Constantino. Por isso que arrasou o santuário. Foi o que Roma fez. Se exaltou contra o príncipe. O príncipe é Yahusha. Em Jeremias 11:19... olha o que fala. Mas como cordeiro manso que é levado ao matador, não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemos da terra dos vivos, e o seu nome não será mais lembrado. Foi o que eles fizeram. Satanás usou os homens e Roma para tirar o Salvador. Em Jeremias 11:19, muitos falam que o profeta está falando sobre ele mesmo, né? No caso, que Jeremias está falando sobre ele, mas não é, porque Jeremias não é o cordeiro. Em 1 Pedro 1:19 fala quem é o cordeiro. O cordeiro é Yahusha. Só que em Jeremias 11:19 fala que, como manso cordeiro levaram ao matadouro, não sabia que eles planejavam projetos contra mim. Foi o que eles fizeram. Tiraram o nome do Salvador. Tiraram o Salvador, né? Para que o seu nome não fosse mais lembrado. Por quê? Porque através do nome do Salvador, recebemos remissão dos pecados. E quem é o rei do norte? Para descobrir ele, devemos ler o livro de Isaías. Isaías 7:14, olha o que diz. Pois sabeis que é o mesmo, ele vos dará um sinal. Aqui na King James está virgem, mas a passagem correta é jovem, mas eu vou ler como está aqui. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Muitas pessoas acham, por causa dessa passagem aqui, que a virgem, acham que é o Salvador. Até que Mateus 1:21 fala que o nome do Salvador é Jesus. Mateus 1:23 fala que é Emanuel. Então qual nome é? Nenhum dos dois. O nome do Salvador vem em hebraico, Yahusha. Não é nem Jesus nem Emanuel. Eles acharam que Emanuel de Isaías 7:14 era o Salvador, porque fala da virgem que vai dar à luz de um filho, mas não é virgem. A passagem correta é jovem. Só que eles confundiram. Aí colocaram em Mateus 1:23 porque eles achavam que era o Salvador, mas não é. O Emanuel de Isaías 7:14 não é o Salvador. Para descobrirmos quem ele é, devemos ler Isaías 8, do 6 ao 8. Olha o que fala. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siló. Quem é Siló? Gênesis 49:10. Na King James mostra quem é. Portanto, o certo não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló,
aquele a quem o céu te pertence, e a ele obedecem todos os povos da terra. Siló é Yahusha, é o Salvador. Só que o que acontece? Eles rejeitaram Siló. Ó, Isaías 8, do 6 ao 8. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siló. Os judeus, eles não aceitam o Salvador. Eles não aceitaram Yahusha, eles pegaram ele no madeiro. Rejeitaram Siló, rejeitou as águas de Siló, que corre mansamente, alegrou-se com Rezi e com fio de Remelias. Yahweh está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria. O rei da Síria é o mesmo que da Síria. Até que o Etíope Epifânio era o rei da Síria. Ele é uma tipologia do anticristo. Por quê? Porque a Síria é onde ficava a Assíria. É a mesma coisa, o rei do norte é o rei da Síria e da Síria. É a mesma coisa. Tanto uma coisa como a outra. O rei do norte ser do rei da Síria ou da Síria. Tudo é a mesma coisa. Yahweh está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria. Com todo o seu exército, ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E chegará a Judá, inundando até o pescoço, e a extensão de suas margens. Encherá a largura de sua terra, o Emanuel. Aí fala que é o Emanuel. Ele é o rei da Síria, é o rei do norte, de Daniel 11. Só que Daniel 11:6, na King James, está rei da Síria. Só que a Síria fica onde ficava o território da Síria. É a mesma coisa. O rei da Síria, tanto é que em Isaías 8, 6 a 8, fala que o Emanuel é o rei da Síria. Da Síria, né? É o rei do norte que está em Daniel 11. Só que em Daniel 11, na King James, Daniel 11:6 fala que é o rei da Síria. E no manual bíblico SBB também fala que é da Síria, mas a Síria fica onde ficava a Síria. Faz parte do reino da Síria, né? Onde está a Síria, o Iraque e alguns outros países. Era o reino da Síria. O rei da Síria é o rei do norte, de Daniel 11. É o anticristo, o Emanuel, Isaías 7,14. Muitos acham que é o Salvador, mas não é. É o anticristo. É isso que eu queria estar mostrando nesse vídeo, irmãos. É isso que eu queria estar mostrando para vocês. Que ele está falando sobre o rei do norte e o rei do sul. O rei do sul é o Egito. E o rei do norte é o anticristo. Que ele está falando sobre isso, porque na King James mostra quem é. Em Daniel 11. E ele está mostrando, né, quem é o rei do norte, porque é o Emanuel de Isaías 7,14. Que também está em Isaías 8, do 6 ao 8. Isaías 8, do 6 ao 8 é a melhor passagem, porque ele fala quem é o Emanuel. É o rei da Síria. O rei do norte, o anticristo. É isso que eu queria estar mostrando nesse vídeo, falando sobre Daniel 11, né? Falando um pouco sobre Daniel 11. E algumas passagens dele falam sobre Etíope Epifânio. Mas só que Etíope Epifânio é uma tipologia do anticristo. Então o que ele fez, o anticristo vai fazer. Tanto é que ele colocou uma imagem de Zeus dentro do templo do Altíssimo. E é o que o anticristo vai fazer. Ele vai se sentar no templo do Altíssimo dizendo que é o próprio Altíssimo. Era isso que eu queria estar mostrando nesse vídeo.